Esses últimos tempos têm sido tempo de grandioso alinhamento. Quem sabe um dia a gente possa testemunhar para vocês tudo que Deus tem feito. O Cris tem trabalhado muito comigo no alinhamento da Poema, né? O Cris, o Brisa, o Gustavo, o Xande, dentre muitos outros irmãos. E tem sido dias maravilhosos, porque o alinhamento custa muito para a gente. O alinhamento custa tempo, custa discipulado, custa cuidado, custa precisão, custa atenção, custa você anular-se a si mesmo, engolir a ansiedade, dar lugar para as coisas mais altas de Deus. Então nós temos vivido um tempo extraordinário. Eu fico sentado quase todo o culto para eu guardar energia para essa hora aqui, agora que tem que gastar, tem que dar lugar para o Espírito Santo. Eu escrevo normalmente um esboço só com versículos, porque eu não gosto nunca de receber antes aquilo que Deus quer falar. Eu gosto muito de ficar conectado. À medida que a gente olha para pessoas, a gente sente um ambiente, eu acho que a gente consegue entregar uma coisa mais fresca. Não que Deus não possa dar antes. Eu conheço vários caras que recebem de antemão um oráculo extraordinário de Deus, consegue colocar em 6 páginas, e isso também é dom de Deus, é maravilhoso, mas essa é a forma que Deus nos usa. Mas eu estou muito feliz, gente, parabéns pela igreja que vocês têm se tornado nessa cidade. Deus abençoe muito cada um de vocês, e não temos pessoas só de Blumenau, né? Temos pessoas de Rio Branco, Sorocaba, Brusque, Floripa, Navegantes, onde mais, gente? De onde mais? Da onde? Gaspar, onde mais? Timbó, tem Timbó aí, gente? Timbó. Eu sou de Tremembé, beleza? Porém eu estou em Orlando. Às vezes a gente erra, né? Eu tinha certeza que você passou em Curitiba, eu mirei Curitiba, acertei Orlando, assim, 6.000 milhas, sei lá quantas mil milhas de diferença. E meus amigos, eu quero liberar uma palavra sobre vocês. Eu acredito que ela tem poder de mudar o sul do país, no mínimo. Amém, gente? E a gente tem testemunho forte aqui. O Nádio está aqui, a esposa dele está ali com o bebê, o Isaquinho está vindo lá atrás, o Isaac. Eles estiveram em Orlando com a gente, foi ano passado. O Senhor deu uma palavra sobre fertilidade. E dali uns dias, eles já estavam grávidos, e assim que nasceu o Isaquinho, dia 3 de janeiro, ele me mandou: pastor, foi numa palavra sua que o Senhor liberou isso, e queria te mostrar a foto, nem posta, não mandei para ninguém. E agora, antes da família deles lá dos Estados Unidos conhecer, eu já pude conhecer. Olha lá, o Isaquinho já está pronto ali para a missão, não tem nem um ano ainda, mas já está pronto. E por que eu estou te dando esse testemunho? Eles vieram aqui para a gente ter um tempo de comunhão, a gente louvar a Deus junto, porque ser família espiritual às vezes não é uma escolha, é só uma revelação. E num ambiente profético de uma família espiritual que respeita princípios, fundamentos e alianças, Deus pode fazer coisas extraordinárias, exatamente como aconteceu com esse bebê. Então eu acredito muito que num dia como esse, de várias pessoas, tem vários pastores aqui, vários ministros, várias pessoas importantes no reino de Deus, e eles simplesmente estão aqui para ouvir mais um pouco. E não é para me ouvir, mas é para ouvir o que o Senhor tem falado. E pela graça de Deus e misericórdia, eu ocupo um cargo, um dom de liderar essa casa, essa família, e o meu zelo é ser fiel ao recado. Não tenho zelo agora de fazer uma boa pregação para você falar: nossa, esse cara prega bem, que legal. Não tenho esse zelo, não tenho esse zelo de vender meus livros para você, não tenho zelo de nada disso, mas um zelo de Deus. O que você quer falar hoje para cada pessoa dessa? E a chuva ainda, ela nos ajuda muito, porque ela já consegue ser uma barreira elementar. Alguém simplesmente, só por causa da chuva, não, hoje eu não vou. E graças a Deus que não veio, não era para estar aqui. Eu realmente acredito numa coisa, irmão: se você entende que Deus tem uma coisa para você, não tem quilômetros e nem distância que pode impedir você de ir lá buscar isso, amém? Eu já entrei no meu carro, cara, Danduque vai estar em BH, eu morava em Taubaté, entrei no carro, dirigi 6h30 e fui lá receber algo. E já aconteceu isso para conversar com o Schubert,
Schubert, meu pastor, meu pai espiritual, morava no Rio de Janeiro, eu morava em Taubaté. Tinha dia que eu falava, cara, preciso de uma mesa, entrava no carro e ia viver isso lá com o Schubert. O Cris, pastor de vocês, ele fez isso por muitas vezes e por anos. Entrava no carro como se Timbó e Taubaté fosse meia hora, e era mais de 7 horas, às vezes 10 horas, dependendo do trânsito. Não, era mais de 7, né? Normalmente era 9, 10, né? E, cara, é que ele é meio rápido, né? Por isso que eu falei 7. Não estou brincando. E o Cris estava lá, cara. Quase toda Santa Ceia, quase todo mês. E às vezes nós temos um cara na Poema, local, onde nós pastoreamos, e ele está lá. E está lá falando mal. E deve ter os motivos dele mesmo, verdadeiro, de falar mal. Tudo bem, ninguém é perfeito. Mas alguém tem fome, gente. Alguém tem fome e alguém fala, cara, eu hoje vou receber uma coisa de Deus. Eu vou ficar atento. Então eu tenho mais ou menos umas 4, 5 mensagens para pregar para vocês. Ou eu faço isso nas próximas 5 horas, ou eu vou misturar tudo. Amém? E se alguém falou, louco, então vai demorar, eu moro mais longe que vocês, gente. Não reclama. E eu ainda vou só terça-feira para minha casa. Mas eu quero partilhar algo. E eu quero dividir ele em 3 coisas. Eu quero dividir na essência, por que você é quem você é, e para que você é quem você é. Depois eu quero dividir entre a nossa missão, e depois eu quero te explicar o que nós devemos fazer com essas 2 coisas. Vamos lá? Você está pronto? Redobra a sua atenção, anota no seu bloco de notas, assiste depois de novo a reprise disso. Mas Lucas capítulo 1, versículo 1, é um dos versículos que tem mexido comigo nos últimos 2 anos, e normalmente eu uso ele no meu devocional e não nas pregações. Lucas 1, verso 1 diz assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que lhe foram ensinadas. Esse é o início do Evangelho de Lucas. Lucas é tido por alguns teólogos como doutor médico e por outros como doutor da letra, e talvez ele seja as 2 coisas, médico e doutor da letra. Ele escreveu tanto o Evangelho de Lucas quanto o Atos dos Apóstolos, escreveu num grego chamado koiné, que é assim, um clássico, sabe? Como se alguém tivesse estudado aqui literatura e você vai vendo as nossas posts no Instagram, e você fala, meu Deus, esses caras não sabem nem escrever língua portuguesa, né? Então ele era mestre, ele era um cara extraordinário na escrita. Então ele conseguia relatar com palavras, com muita precisão, fatos verdadeiros. Agora o que mexe comigo é o que eu acabei de ler, o versículo 3. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. Lucas não andou com Jesus. Só que o Manu andou com Jesus. Então Lucas foi, cara, Manu, me fala o que você sabe sobre ele. E gastou um tempo com o Manu. Me fala. E ele ficou sabendo que Jesus tocou o Nádio e falou que ele teria um filho. Então ele foi até Navegantes. Cara, me conta como foi essa experiência. Tenta imaginar o zelo do cara de procurar cada uma das testemunhas oculares de Jesus e fazer uma pesquisa, sem GPT, sem gravador, sem nada. Cara, o cara era absurdamente fora do seu tempo. Agora, esse zelo todo foi para entregar para um cara que não era qualquer pessoa. Você chamar alguém de excelentíssimo, esse cara no mínimo é uma autoridade. Uma autoridade governamental, uma autoridade jurídica, algum nível de autoridade. Ele não é um Zé Ninguém. Mas ele escreve tudo isso para colocar na mão de um homem chamado Teófilo, para que ele tenha certeza das coisas que ele estava aprendendo. Teófilo estava se convertendo, estava sendo discipulado, e todos nós estávamos ganhando o livro do Evangelho de Lucas por causa do amor que Lucas tinha por esse cara. Quantos aqui amam uma vida a ponto de você fazer um trabalho extraordinário somente por causa dessa vida? O Senhor me deu já a chance de amar algumas pessoas dessa maneira.
Senhor já nos deu chance de simplesmente nos dedicarmos para uma pessoa, para 5 pessoas. A gente nunca começou uma poema com uma equipe de mídia ferrada, colocando os nossos discípulos mais famosos. A gente é contra isso. Mas a gente não é contra ninguém ser conhecido e ser famoso no Evangelho, ou ser conhecido e ser famoso nos negócios, ou ser conhecido e ser estourado no dinheiro. A gente não é contra. Mas a gente nunca vai usar isso como se fosse prerrogativa de avivamento, porque isso não é. Avivamento é conhecer a palavra, é queimar no Espírito Santo e é sair partilhando isso com as pessoas excelentes que nós temos ao redor de nossa vida. Se você ama alguém, você deveria entregar o tesouro que você carrega para esse alguém. Vamos lá, alguém, gente. E para mim o sul do país carece disso. Ah, Leandro, quem é você para falar do sul? Eu sou missionário que gastei de 2012 até hoje ministrando nas terras do sul do país. Eu não ministrei no norte igual ministrei no sul, nem no nordeste, nem no centro-oeste. Talvez o lugar que eu mais ministrei na minha vida, fora o sul do país, foi o sudeste, onde eu pude plantar a maior parte dos nossos ministérios, igrejas e outras igrejas. Mas a verdade é que o sulista, gente, é um povo maravilhoso, trabalha como ninguém, conquista como ninguém, mas consegue viver sozinho como ninguém. Olha, o mineiro, ele tem muito para nos ensinar, o baiano tem mais ainda. O baiano tem que ensinar todo mundo como viver tranquilo em meio à tempestade. É Jesus no barco e o baiano na rede. Cara de Deus, velho, eu amo baiano, gente, eu chego perto do cara e falo, é esses caras que eu queria ser. Sabe quando você olha para alguém e fala, cara, se eu pudesse escolher como eu seria, eu tinha nascido na Bahia, eu ia ser muito gente boa, olha o que eu fui ser, paulista e não sou gente boa, pelo amor de Deus, gente, eu mirei errado, não é possível. Mas deixa eu te falar, agora olha Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 2, quem está feliz aí, diz amém. Amém. Atos 1 e 2. Em meu livro anterior, Teófilo, ele está falando com o cara de novo, gente. Pensa num cara atormentado por uma vida, por uma alma. Ô Timóteo, beleza? Pai do Senhor, como é que tá? Lembra do meu livro antigo? Eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Até o dia em que ele foi levado aos céus, depois de ter dado instrução por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Aqui ele começa o quê? Escrever o livro de Atos. Gente, nenhuma série do Netflix tem o poder de revelar tanta coisa, tanto detalhe, quanto o livro de Atos dos Apóstolos. Se você nunca leu, cara, você nem é crente. E se você leu e já esqueceu, também não é. Mas se você, de vez em quando, precisa voltar a queimar por coisas de Deus e vai para Atos dos Apóstolos, você já entendeu para que ele serve. Gente, sobre o que fala Atos dos Apóstolos? O Atos dos Apóstolos. Olha que revelação poderosa. Tudo que eles fizeram está lá nos Atos dos Apóstolos. Caraca, nunca pensei nisso, Leandro. Mas o que a gente pensa? A gente pensa o que o pastor diz. A gente não é bom leitor, a gente é bom ouvinte. E a gente vai ouvindo vários hereges, vários caras perdidos na internet, várias pessoas que não te abraçam, não te discipulam, não te dão a santa ceia, não andam com você, você não sabe se eles são homens de Deus ou só um brain de storytelling e tudo misturado. Agora presta atenção, ele escreve 2 livros por amor a uma vida. Repete comigo, Senhor Jesus, me dá um coração igual ao de Lucas. Cara, eu sou muito apaixonado por uma vida, por uma alma. Nós começamos a Poema de Taubaté, foi por causa de meu irmão que estava saindo do crack, Lucas Barreto. Foi por causa do Prado e a Maria que estavam se separando, e ela não podia ter filho. Agora eles têm um Enzo, Jesus curou ela da esterilidade. A gente cuidou de 5, 6 pessoas, terríveis, gente, não servia para nada. Servia para ser, meu irmão servia para ser preso. Ninguém servia para nada, e a gente estava lá pregando uma mensagem, com o mesmo zelo que eu preguei ontem numa conferência grande. Mas tem gente que tem tudo para pregar numa conferência grande, mas não tem a alegria que o Samuel estava ministrando a adoração aqui, cara, voz e violão, a chuva nos atrapalhando, e a gente, chuva e avivamento, aí. Isso é paixão.
Jesus, quando está indo entregar a vida por nós, o nome dessa história é a paixão de Cristo. Não é o problema de Cristo, a dor de cabeça de Cristo, o Cristo lascado, não tem nada disso, velho. É a paixão de Cristo que fez ele continuar mais uma milha, continuar caminhando um pouquinho mais. Então, gente, até aqui nós encontramos o quê? Um coração que nós deveríamos ter todo dia. A Poema de Orlando, ela começou do mesmo jeito. Eu pregava todo domingo em Orlando ou na Flórida, eu não saía do estado que eu estabeleci isso no meu coração. Eu viajei muitos anos como missionário, minha família já sofreu muito com isso. Nesse momento eu estava enviando fotos para a Érica, minha da rádio ali do cantinho, e a Érica mandando dela do Mumu. É assim que a gente tenta ficar se amando nos dias que a gente está na missão. Quer ver? Eu vou ver se eu... Cara, desligou meu telefone. O inimigo está furioso, cara. Olha, compra Android, gente, porque Android não faz isso, viu? O inimigo está... pronto. Satanás, sai do meu telefone. Eu estava ali agora, eu fiquei mandando aqui, ó. Olha que legal. Eu com a rádio fazendo careta. Fizemos mais uma, ó. Daí a Érica já mandou de volta. Mandou de volta lá, ó. Daí eu falei, branquelos versus pretos, né? Que eu com a rádio somos mais escurinho e a... Cara, muitos anos na estrada, muitos anos não dormindo com a minha esposa, não estando com os meus filhos, para servir Jesus, e para não ganhar dinheiro não, irmão. Tem muita gente aí que vive do dízimo aí, mas a gente vive da força da nossa semente mesmo, é isso aí que a gente é. Então, presta atenção, às vezes, cara, eu escolhi, né? Se eu puder, eu não viajo. Então, eu fiquei na Flórida 3 anos, assim, sem sair. Pregando sempre na igreja de um pastor, de outro pastor, e pregava em várias igrejas que estavam começando. De repente, gente, um domingo, um cara me liga, ô Lê, já almoçou? Era o Rodrigão, do BBB, olha os caras que aparecem na minha vida. Ô Rodrigão, ô Leandro, já almoçou? Vai ter um churrasco lá em casa. Eu falei, cara, você não acredita, é o único domingo que eu não vou pregar. Vou lá na sua casa comer um churrasco. E aí eu fui já meio encanado, né? Eu falei, gente, um churrasco de graça assim no domingo, deve ter alguma coisa errada nessa história. Chegamos lá, eu e a Érica, aí de repente estava lá mais 2 casais da nossa mesa, de discipulado. Daqui a pouco eles falam para mim, cara, tá vendo o Lioto, o lutador lá, o Machida? Cara, a gente trouxe você aqui para você ganhar ele para Jesus. Eu falei, gente, e eu pensando que vocês me amavam e queria me levar no churrasco. Ô, gente, quando você é uma arma secreta de Deus, todo mundo só tem interesse em você. Não fica achando que as pessoas amam você, não. Você que é um bom líder de GC, você não é amado, você é só um bom líder de GC. Você que é pastor, você não é amado, você é o pastor. As pessoas têm problema, a gente ora para Deus resolver, é para isso que a gente serve. E a gente às vezes diz, as pessoas amam, a gente ama nada, gente. Saiu o dom, saiu o Espírito Santo, já era, você é só o errado. Então assim, tudo que a gente fizer é glória a Deus, e tudo que a gente errar, a culpa é nossa, amém, gente? Amém? Guardou essa? Aí eu cheguei lá, os caras, precisa ganhar o japonês para Jesus, mano. Eu falei, mano, mas se ele não gostar, ele vai dar em mim, velho. Aí eu sentei e comecei a conversar com o Lioto. Deu mais ou menos umas 5 horas de conversa, cara. A Fabiola Machida passou atrás de mim, com o olho assim meio cheio de lágrimas. Daí eu fui atrás dela, assim, eu fui pegar uma água. Daí eu falei, o que aconteceu? Ela, meu marido não dá meia hora para ninguém, você já está mais de 5 horas com ele. Eu falei, não, mas é com nós mesmo, a gente trabalha disso aí, né? Falei, o trabalho dele é bater no próximo, o meu é salvar o próximo. Eu podia ganhar o mesmo dinheiro que ele, né, gente? Estou salvando o próximo, mas a gente ganha menos. Aí, qual foi a ideia? Você quer pregar também, Isaac? Você quer pregar? Olha lá, gente, já está pregando com a gente. Aí o Rodrigo olha para mim e fala assim, mano, o que vocês vão fazer quarta-feira? Cara, só tinha milionário lá na mesa. O que vocês vão fazer quarta-feira? Ué, eles vão ganhar milhões. E você, Leandro? Eu falei, sou missionário, eu também estou de boa. Gente, um ano discipulando 1, 2, 3, 4 casais. Um ano que o nosso maior empreendimento não era quantas almas, que tamanho de galpão,
Qual a estratégia que nós vamos fazer? Vai trazer a banda fulano, ciclano, vai trazer o pregador, não sei o quê, para ver se traz. Não, cara. 1 ano tentando alcançar uma vida para Jesus. E alguém pode até falar, Leandro, mas vida de rico assim é fácil. Não, mas não foi com eles que eu comecei. Vida é vida, irmão. Vida não é cifra. Vida não é quanto ganha, não é quanto tem, e não é se é famoso ou não. E se você acha que rico não merece ser salvo, precisa ler mais a Bíblia. A Bíblia diz que é difícil eles entrar no reino, mas eles também carecem, tanto quanto o pobre. Agora, se você tem o coração certo, você trata pessoas como ovelha de Jesus, amém? Ou é lobo ou é ovelha. Se é para nós, é ovelha. Se é contra nós, é lobo. Agora, presta atenção. Nós fizemos isso em Curitiba. Tiago Chas, que hoje é pastor em Curitiba, ele me escreve um dia, como é que faz para ter uma poema aqui? Entrei no site, não vi os endereços, eu falei, só tem uma, tio. Dele, sério, cara? Mas é que eu sou de uma igreja aqui que tem em toda a cidade. Eu falei, então, mano, a nossa só tem nessa cidade aqui, Taubaté. Ele, como é que faz para ter um poema aqui, cara? Porque, eu senti muita fome. Eu falei, vai orando. E ele foi mesmo. Está orando até hoje, já casou, virou pastor, é líder na nossa igreja em Curitiba. Era por causa da vida dele. Junto com ele tinha o Gui, junto com o Gui tinha a Gabi. 3 pessoas que você só conhece agora o Chas, porque virou pastor. Mas são pessoas comuns, então elas não são famosas. Mas o coração de Lucas aqui é para Teófilo, talvez um homem muito importante. Agora a verdade é que seja muito importante na terra ou não, para Deus é sempre uma pessoa muito importante. E saiba de uma coisa, gente. Às vezes você não sabe em quem você está investindo hoje, mas talvez essa pessoa tenha um poder de mudar o seu futuro. Cara, eu já passei por traições, já passei por feridas, e às vezes foram pessoas que a gente se dedicou e cuidou, que se levantaram para cuidar do nosso coração quando ele não estava bem. São pessoas que serão gratas para sempre. Agora, esse era o coração de Lucas. Deveria ser o coração de todo mundo que é nascido de novo. Você está andando em Blumenau. Você consegue olhar para um arruaceiro que vem aqui em Manguaçá em outubro, que sacaneia nossas esposas, que fala palavrão, que faz xixi aí na parede das casas dessa cidade. Você consegue olhar para eles e falar, cara, Jesus ama esse cara. Vou evangelizar ele. Imagina o cara achar que vem para Blumenau tomar todas e toma uma no meio de Jeová, porque você sabe que o Deus da poema é o Jeová treta, né? É o Jeová que quebra as pessoas e transforma as pessoas. E muitas vezes usa a gente. Mas será que você consegue andar ileso pela cidade, sair e voltar sem mirar ninguém para tentar ganhar ele para Jesus? Eu não consigo, gente. Eu não consigo, se eu olhar para alguém e pensar, ele pode ir para o inferno se eu não abrir minha boca, já acabou meu dia, acabou meu passeio, acabou minha agenda, eu vou para cima daquela pessoa, igual o assaltante vai para cima da pessoa que está lerda andando pela rua. Agora presta atenção, até aqui eu falei de um coração, agora eu quero falar de um propósito mais alto do que eu e você. João 15, versículo 16, a Bíblia diz assim, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. Vamos lá alguém, gente. Então, você que foi na frente um dia aceitou Jesus, preciso tirar uma notícia. Foi Jesus que aceitou você, não foi você que aceitou Jesus. Foi o Espírito Santo que foi lá na sua casa, entrou no seu coração, te convenceu a ir para o culto, inclusive te convenceu a ir lá para frente. E você se achando, voltou para casa, eu aceitei Jesus hoje, não aceitou. Não tem nenhum versículo dizendo que você aceitou Jesus. Mas o versículo está dizendo aqui, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. Diga aleluia. Fala para o seu vizinho, você é escolhido. Fale, sulista, fale com as pessoas. Agora, escolhido para quê? Não é uma boa pergunta? Tem um monte de gente, eu sou escolhido, vou comprar um Porsche, em nome de Jesus. Eu sou escolhido, vou comprar isso aqui. Eu sou escolhido, vou... Gente, isso aí é coach, isso aí não é evangelho. Jesus não é o Aladim, que eu esfrego ele numa campanha e ele dá o que eu quero. Não é. Então presta atenção, eu escolhi vocês para irem e darem frutos. Frutos que permaneçam,
a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Primeiro você vai, estabelece os frutos que ele deseja, e então ele dá tudo o que você pede. Ele dá o que você pede. Mas é que hora que ele dá? Depois que ele tem o seu coração, depois que ele tem a sua missão, depois que ele tem a sua vida. Ei, preguei esses dias sobre a NAG, escreve lá, Leandro Barreto, a NAG, você vai entender, Deus realiza sim os desejos do coração, mas que horas? Depois que ele estabelece dentro de você a cultura do reino, e depois que você entende a missão que ele tem para você. Então, quando você está andando atrás de Deus como pedinte, você não quer ter a responsabilidade que o Manu acabou de ministrar, Deus não tem essa responsabilidade com você. Deus não tem responsabilidade de realizar nossos desejos, Ele tem responsabilidade de nos transformar, e a partir da transformação vem a responsabilidade secundária. Eu posso realizar todos os desejos do seu coração, amém, aleluia. Quem está feliz ainda? Quem está entendendo, diga aleluia. Ô Leandro, então beleza, é Deus que me escolhe, eu cruzo os braços e não faço nada. O nome disso é monergismo. E nós não somos monergistas. Nós acreditamos no sinergismo. Deus dá um passo na sua direção, você dá um passo em direção a Deus. Existe um grande teólogo, ele diz assim: Deus com a gente, às vezes, ele gosta de jogar xadrez. Ele move uma peça e olha para sua cara. Você move a outra. Você move a outra, ele move a outra. Assim Deus te chama para participar de algo e não parecer que você é o robozinho da Tesla, programado para fazer qualquer coisa. Então o sinergismo é Deus fala algo na sua palavra, eu respondo ao que eu li, e ele responde ao que eu respondi. Eu li algo porque ele disse, e respondi porque ele perguntou, e ele respondeu a minha resposta. Vamos lá, alguém está entendendo? Então João 1, versículo 12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Filho de Deus não é porque você acha que você é porque explodiu um poder em você. Só que se eu sou filho de Deus, eu não sou um filho irresponsável de Deus, porque Deus tem um filho pródigo, lembra? O filho pródigo, ele faz o que ele quer. Agora, o filho de Deus, o unigênito do Pai, o primogênito dentre muitos, ele só faz exatamente o que ele viu o Pai fazer. Então, existe um modelo a ser seguido. Você quer ser o modelo filho pródigo ou o modelo só fiz o que eu vi o meu Pai fazer? Esse é o modelo de Jesus. E o que ele nos escolheu então? Ele escolhe como filho para quê? Para que você dê frutos, muitos frutos e frutos que permaneçam. 3 níveis. Frutos, repete comigo, frutos, muitos frutos e frutos que permaneçam. Eu acabei de ler um negócio aqui, tá, no staff de Orlando. Gente, o louvor foi maravilhoso, a palavra foi maravilhosa, o engajamento do nosso time que serviu foi maravilhoso. Eu escrevi para eles assim: é só o sair que vocês fazem tudo maravilhoso, né? Aí um dos mais novos convertidos já escreveu assim lá no grupo: foi você que plantou, mano. Eu falei: ô louco, na cara não, para não estragar o velório. Falei: sabidinho, converteu ontem e já está tirando gente, aleluia. Bom sinal. Isso é fruto, gente. Se a gente parar o ministério hoje, não para. Continua, não é mais sobre mim, não é sobre você. Algum dia você faz um esforço muito grande pela sua própria vida. Algum dia você faz um esforço muito grande pela sua própria família. Mas algum dia você não faz mais esforço nenhum. Já tem um flow de Deus acontecendo e pessoas maduras ao seu redor que sabem não tem como voltar atrás. Nós já pegamos no arado e nós vamos avançar em nome de Jesus. Aleluia. Agora, gente, esse receberam é da palavra grega lambano, que significa pegar com a mão, agarrar alguma pessoa ou coisa a fim de usá-la. Olha que termo animal. É para você pegar Jesus a fim de usar Jesus. Jesus quer pegar você a fim de usar você. Você já parou para ouvir pessoas feridas com a igreja? O que elas falam? Eu fui daquela igreja e eu fui usada.
Mas o que todo mundo aqui quer na igreja? Ser usado, velho. Pensa num troço que não dá para entender. Todo dia tem gente enchendo o saco da gente que é pastor para ser usado. Aí vai embora e fala que aquela igreja me usou. O que você queria? Agora, o que me assusta em Jesus, cara, é que ele usa até quem vai para o inferno. Pensa num cara doido. Leandro, o que você está falando? Jesus, eu curei em teu nome. Eu cantei em teu nome, discipulei em teu nome, evangelizei em teu nome, eu fiz tudo em teu nome. Aparta de mim que eu não te conheço. Jesus, ele quer de você o que você quer dele. Na verdade, ele queria muito mais do que o que você quer. Se o que você quer não é exatamente o que ele quer. Vamos lá, gente, quem entendeu? Jesus quer tudo de você, mas se você quiser menos, ele está de boa. Ele continua sendo Jesus. Mas se você quiser tudo, você vai viver plenitude com ele. Mas se você quiser menos, ele vai te usar, irmão. Então o que eu aprendi e ensinei para os pastores? A galera quer ser usada? Usa. Mas Leandro não está alinhado ainda. Usa. Mas Leandro, o cara é meio doido ainda. Usa na onde dá, porque daí não dá para usar em qualquer lugar, né? Um dia um cara muito bravo falou para mim: pastor, eu quero ficar ali no boas-vindas. Eu falei: com esse cara, com essa cara? Desse jeito? Vou deixar você no sentinela. Quando alguém for assaltar, pode matar, mano. Vai ser bem. Agora, Deus pode usar essas pessoas? Claro que pode. Agora, à medida que você vai sendo curado, desenvolvido e maturado, Deus vai usando você em mais lugares, de diversas formas, com uma precisão ainda maior, em nome de Jesus, amém? Agora, Ele quer usar pessoas. Ele ama usar pessoas. Então, essa palavra, todos que o receberam, todos que pularam nele, falaram: não, Jesus, você é meu. Então, eu não posso aceitar Jesus? Pode. Tecnicamente, aceitou também, então. Ah, mas Jesus que escolheu, eu fui, e você escolheu de volta? Essa seria uma boa pregação. Jesus te escolheu, e você escolheu Jesus de volta? Vamos lá, gente. Você escolheu sua mulher? Eu escolhi minha mulher, e graças a Deus ela escolheu de volta. Imagina você escolher uma mulher bonita e ela falar: não, cara, você é feio, não vai rolar. Puxa vida, deve ser uma frustração. A minha, graças a Deus, ela tinha uma cota de minorias e eu entrei, graças a Deus, aleluia. Agora, poder, gente. Uma vez que o cara escolhe Cristo, porque Cristo o escolheu, explode nele o poder, a palavra exousia. Poder de escolher, liberdade de fazer, licença ou permissão para governar, poder físico e mental, habilidade, força com a qual alguém é dotado. É andar com... Gente, agora é a pergunta que eu adoraria fazer para você desde o começo. Você é filho de Deus? Você anda como filho de Deus? Você se comporta como filho de Deus? Você herda coisas de Deus como filho de Deus? Ou você é só servinho de Deus? Porque eu conheço altos crentes que, cara, tem intimidade com Deus, mas é só servinho. Tem cara de servo, não tem cara de filho. Vamos lá, gente, o que é cara de servo? Tem altos irmãos muito abençoados. Você olha para ele, tem cara de servo. Mas, Senhor, que? Nem dá para ouvir. O que você falou? Mas, Senhor, o quê? Mas do Senhor, fala então que nem filho de Deus, caramba. Tem gente que fala: está repreendido. O quê? Está sem força, filho? Não comeu? Come o joelhinho de porco do sul, que você vai ver, é uma energia que só. Deixa eu te falar, gente, é comportamento de filho. Tem gente que entra e vai cumprimentar, não consegue olhar no olho. Cara, em Blumenau não acontece muito isso, mas em Taubaté tem um lugar que está fechado por causa do ar-condicionado, a pessoa chega aí, que vergonha de entrar. Como assim, gente? Tem igreja que os pastores falam para mim: vamos pôr ar-condicionado, que eu não põe não, senão os crentes não entram, pelo amor de Deus, eles vão ficar com medo da porta fechada. Gente, às vezes eu não me sinto filho. E por que você está pregando isso, Leandro? Porque eu virei servo de Deus muito mais rápido do que amigo. E virei amigo muito mais rápido do que filho. Das 3 coisas que eu deveria ser, a que eu mais demorei foi para ser filho. E você? Agora, tem gente que é filho mimado e pensa que é filho mimado de Deus. Nunca consegue ficar amigo nem servo. São os filhos mal criados.
Se você está criando errado o seu filho adolescente, ele pode até aprender a ser filho de Deus, mas nunca vai ser servo nem amigo. Não vai ter intimidade, só a hora que quer pedir algo. E não vai servir nunca a Deus, porque não serve nem na sua casa. Então eu já estava servindo, já estava evangelizando, já estava, mas até para eu ter intimidade com Deus, eu buscava para servir. Eu ia para o monte ficar não sei quantos dias em oração, para voltar a servir a igreja e ser usado por Deus, não para ser amigo dele. Quando eu descobri o lugar secreto, eu até parei de ir no monte, porque o monte é um dos lugares secretos que você pode estar com Jesus. Você pode estar com Jesus dentro do seu carro vindo para a igreja, ou ele pode nem ter entrado no carro para você vir para a igreja. Você pode estar com Jesus no meio do seu trabalho, você pode estar com Jesus dirigindo, você pode estar com Jesus na beira do rio, você pode estar com Jesus na beira da praia. Cara, eu me lembro a primeira vez que eu entrei na Disney, fiquei com medo do Josué Erion, né? Porque a Disney era do diabo, o Mickey também. Eu falei, Josué Erion, em nome de Jesus, me deixa em paz. Aí eu fui no Starbucks pegar um café, eu falei, Deus, duvido eu fazer um negócio legal aqui. Eu empilhei um monte de copo de café assim, e lembrei dos caras do Antigo Testamento, né? Eu fiz um altar ao Senhor quando eu passei aqui nesse rio. E até hoje aquele lugar é chamado de Jeová Jiré, o Senhor provedor, o Senhor é minha bandeira, Jeová Nissi, tipo, tem um monte de coisa assim na Bíblia. Eu fui na Disney, empilhei os copos do Starbucks assim. Falei, é o Disney, do diabo, olha eu aqui. Jesus, todo mundo veio aqui gritar, eu vim te adorar, Jesus. Eu estou aqui porque eu vim pregar numa igreja, eles me trouxeram e agora eu estou aqui. Deus, eu te amo, te adoro. Quem que você quer com o evangelismo? Deus, batiza eu em inglês, Deus, batiza eu em Spanish, Jesus, batiza eu em Chinese, eu quero falar com alguém, outra língua. Venha Espírito Santo. A Érica chegou, gente, eu estou falando sério, eu estava chorando no Starbucks. Ela, o que você está fazendo? Falando com meu Deus. Ela, como assim, Leo? Falei, sai, Érica, o Mickey já tomou seu coração. Cara, mas eu tenho essas paradas com Jesus. Nossa, derrubei o microfone. Eu tenho essas paradas com Jesus. Eu tenho isso no meu coração. Sabe por quê? Porque Deus, cara, Ele me tirou de um lugar que não dava para sair. O Senhor me tirou da droga, me tirou da tentativa de suicídio, me tirou da depressão. Eu não posso esquecer de onde Ele me tirou. Mas a Bíblia não diz que Ele me tirou só para eu ser feliz. A Bíblia diz, Leandro, eu te tirei para você ser filho, e você vai dar frutos, muitos frutos e frutos que permaneçam. Aleluia, amém, gente? Então, olha só. Talvez você não se sinta herdeiro, porque você precisa entender o que é essa herança. Deixa eu tentar te explicar em 2 episódios bíblicos. A Bíblia diz que o filho mais velho, ele era o herdeiro, seu nome era Esaú. Mas o Senhor queria que Jacó se tornasse o herdeiro. Então, a mãe enganou o pai, e enganou o filho mais velho e disse assim para o mais jovem, você que tem a promessa. Seu irmão está primogênito, seu pai vai abençoar ele como primogênito e vai morrer. Mamãe teve uma ideia. Vai caçar, vou fazer um guisado para você, enquanto seu irmão vai caçar. Você vai entrar e vai dizer para o seu pai que você é o seu irmão, que o seu pai não está enxergando mais. E aí você diz para o seu pai, aqui é Esaú. Seu pai te abençoa, você vai ser o primogênito. Daí ele falou assim, tá bom, mãe. Nessa, o irmão dele está ali, ele faz o guisado, e o irmão dele vem com a caça, vem cansado e diz para ele assim, eu estou morrendo de fome. Ele falou, você dá a sua primogenitura para mim? Se der a sua primogenitura para mim, eu te dou uma comida. Aí ele disse, de que me vale a primogenitura se eu estou morrendo de fome? Ele deu de coração, porque ele estava com fome. Ele deu de coração. E o irmão ainda foi lá e tomou a bênção do pai. Aí você olha essa história e você fala, cara, que cara zoado. Ele roubou o irmão, mas essa história tem outro fundo de verdade. Quando o filho entra, pai, sou eu, quem está aí, filho?
Esaú. Filho, Esaú, mas a voz é de Jacó, a voz é do mais velho, a voz é do mais novo. Você é o mais velho? Sim, papai, o mais velho. Aí ele entra, deixa eu pôr a mão em você. Esaú significa peludo, cabeludo, e Jacó era liso, não de dinheiro, tá, gente? Ele era depiladinho. Quando o pai vai tocar, o que ele diz? A voz é do mais jovem, mas o revestimento, a pele, é do primogênito. Eu te abençoo. Quem é o primogênito da história, gente? Jesus. Nunca que você entrar no lugar santo, você entra santo. Sempre que você entrar no lugar santo, você entra. Deixa eu arrumar o microfone, galera. Nem na hora da revelação, né? Pronto, arrumamos. Gente, onde que eu estava mesmo? Não, eu sei onde que eu estava. Quando o filho entra, ele entra com a voz de quem ele é. Mas o revestimento coloca ele lá como se fosse o primogênito. Eu e você, quando entramos no trono da graça de Deus, Hebreus capítulo 4, último versículo, a Bíblia diz: entre com confiança no trono da graça de Deus, a fim de alcançar graça e misericórdia no dia mau. Como que você entra lá? Deus, eu sou um lixo. Deus, eu sou um pecador, eu vivo sempre errando. É assim que você entra? Você não entendeu o Evangelho. Porque se você entendeu o Evangelho, você não poderia entrar lá, porque nenhum sacerdote podia entrar lá. Mas quem rasgou o véu que separava para colocar todos nós na presença, foi o nosso irmão mais velho, o unigênito do Pai. Então toda vez que você se reveste de Cristo, você chega na sua oração e faz assim: Pai. Ele fala: oi, Leandro. Não é Leandro. Quem é então? É Jesus, Pai. Não está me reconhecendo? Leandro, venha mais perto, quero ver se é Jesus. Aí eu chego mais perto, ele põe a mão. A voz é do Leandro Barreto, mas você está revestido do mais velho. Eu te abençoo. Você entendeu agora, gente? Fala para o seu vizinho, você entendeu agora? A partir de hoje não há acusação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Cara, se você sabe disso, você pode entrar do jeito que o pastor mais ungido que você conhece entra. Do jeito que o ministro de adoração mais poderoso que você conhece entra. E às vezes parece que ele tem mais do que você, ele tem mais fé do que você, tem mais ousadia que você, tem mais coragem que você, mas você precisa ouvir essa história e falar: eu não vou ficar para trás desses caras não. Eu vou ser no mínimo igual a esses caras em nome de Jesus. Por quê? Porque você ostenta? Não, porque você é filho. E o que os caras aprenderam? Que são filhos. Agora, Leandro, será que é isso mesmo? Então, eu te dou mais uma história então. Gênesis 48, versículo 17, olha que incrível. Quando José viu que o seu pai colocou a mão direita na cabeça de Efraim, não gostou, e pegou a mão do pai a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para Manassés. Cara, o pai de José é o cara que foi abençoado. Lembra o cara que ficou no lugar do mais velho? Jacó. Agora ele se chama Israel. Agora Israel está velhinho. E o mesmo golpe que ele deu, ele aplicou de volta. O mesmo. O pai coloca o filho mais velho na frente da mão direita e o mais novo na frente da mão esquerda. Para quê? Para ajudar o pai cego. O pai cego, o que você tem que fazer? Simples, não é, galera? O que ele fez? Deixa eu te falar uma coisa. Direto a gente vai facilitar a vida de Deus. Deus vai lá e cruza a história toda e você não entende nada. Às vezes Deus está querendo transformar a vida de alguém. Você olha para um casalzinho de GC, começando a namorar, você fala o quê? Não combina, tem nada a ver. Nossa, essa menina não sei o que, aquele menino não sei o que lá. Deus está arrumando um casamento ali? Não, Ele está arrumando uma confusão primeiro, para depois arrumar um grande casamento. E você fala: não, mas não é compatível. Mas quem falou de compatibilidade? O Senhor escolhe aquela que vai nos desafiar, não aquela que vai calar a boca para a gente.
É essa mulher que Deus levanta para todo homem. Me lembro de Leonardo Barreto, era um garotinho ainda, a gente estava plantando a igreja de Curitiba, ele disse assim, cara, eu gosto da Rai. E a Rai, a esposa dele, gente, ela é uma princesa. Você olha para a Rai de longe, você já vê que ela é uma princesa. E o Léo, sou eu muito piorado. Então o cara é um hippie, perdido na vida. O Léo saía de casa, gente, ele ia de casa em casa, ministrando, daqui a pouco fazia 10 dias que ele estava para a rua. No caminho, ele tinha dado um tênis, ganhado outro tênis, daí ele semeado outro tênis, voltava para casa de chinelo. Tinha dado um violão, daí ganhou outro violão, daí voltava sem violão. O Léo já foi dono de 30 violões e agora só tem um. Já foi, um dia eu falei para ele, que número você calça? Ele falou, todos. Falei, como assim? 38, 39, 40, 41, 42. Eu falei, como assim? É que eu ganhei vários, mano. Então, o dia que eu estou com 38, eu fico com os dedos assim. Daí eu uso 42 no outro dia para relaxar o pé. Cara, esse é meu irmão, velho. Nossa vida é plantar a igreja. O que a gente precisa, gente? A gente não precisa de mulher. Mulher que vai na nossa, não precisa. Senão vira hippie. Tem que ser mulher que manda na gente. Érica Barreto chega para mim, quando você vai voltar? Quando voltar tem que trazer isso, não sei o quê. Eu quero contar as maravilhas que Deus fez no Brasil. Ela não quer saber, vai limpar o seu filho, vai ajudar eu aqui na cozinha, vai fazer comida ali comigo. Eu falo, mas o que você está pensando? Eu sou sua dona. Tá bom, dona, tá tudo bem. Quando que você ganha uma mulher dessa, gente? Quando você é um perdido na vida. Quando você não tem regra, quando você não tem disciplina, quando você... Aí a igreja vem, manual de casamento, compatibilidade de gênero, você vai fazer um curso com um psicólogo evangélico. O que ele ensina? Para você buscar alguém que você combina. Não é possível, gente. Se fosse para pegar alguém que a gente combina, era Adão e Ivo, não era Adão e Eva. Cara, tem compatibilidade melhor do que duas mulheres com dois homens? Duas mulheres, uma olha para a outra. Pronto, elas já entendem, vai fazer. Um cara fala, pô, não é sobre homossexualidade, é sobre homogeneidade. É sobre ter coisas compatíveis. Deus não gosta disso, meu amigo. Deus não tem problema com homossexual, ele tem problema com homo. Tudo que é homogêneo. Ah, porque aqui em Blumenau é assim. Cara, aqui é Jerusalém Celestial, ninguém avisou você. Aqui não é Blumenau, por acaso a gente tem esse CEP, mas a gente não vive de CEP, a gente vive de promessa, a gente vive de estação, não vive de calendário, a gente vive da provisão de Deus, não vive de dinheiro. Então, graças a Deus, a crise está no Brasil, mas na nossa vida não está. Por quê? Porque no céu não tem crise, aleluia, amém. Então o Léo falou para mim, cara, mas a galera que me discipulou falou, pô, desencanar da Raia. Eu falei, cara, a Raia é só cara. Ele falou, sério? Eu falei, mano, é uma princesa, quer marido, você não quer nem ter casa, ela vai obrigar você a voltar para casa, não vai ficar 3 dias para a rua, vai ter que trazer dinheiro, a casa vai ter que ser bonita, cheirosa, você que nem precisa tomar banho, você pode ficar por aí, o rolon já era. Eu falei, mano, você precisa dela. Ele, por quê? Porque ela vai mandar em você, mano, mandar você voltar para casa, mandar você ser pai, mandar você ser marido. Cara, coisa mais legal do mundo. Chama o Léo hoje, 3 horas da manhã, pode chamar, ele está lá com a neném dele assim, tendo um tempo de madrugada com Jesus, para amanhã dele dormir. Fala, ô Léo, quem te viu e quem te veio, mano, bebezinho, maravilhoso. Agora, o que é isso? É Deus cruzando o braço. Deus não precisa da nossa ordem, Ele tem uma ordem espiritual que quando está sendo estabelecida para nós parece desordem, gente. Vamos lá, alguém. Então, como é que está aqui? Ele põe a mão direita na cabeça de Efraim, não na de Ramsés, de Manassés. Tchum. Não gostou, por isso pegou a mão do pai. José vai lá e pega a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para Manassés e disse, não, meu pai, este aqui é o mais velho. Põe a mão direita na cabeça dele. Mas o pai recusou-se e respondeu, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Além disso, seu irmão mais novo será maior que ele, seus descendentes se tornarão muitos. Então ele inverte a mão. Cara, quem é Efraim? O mais novo. Quem é Manassés? O mais velho. Qual a tradução do nome Manassés? Esqueceram de mim. Qual a tradução do nome Efraim? Duplamente frutífero. Sabe o que é isso? Mais um apontamento profético para Jesus na cruz do Calvário. Quem é o nosso unigênito do pai, irmão mais velho? Esquecido na cruz do Calvário. Quem somos nós? Efraíns, duplamente abençoado para frutificar e para tomar todas as recompensas e conquistas de Cristo que estão nos lugares celestiais. Se você entende essas duas passagens, sua vida já mudou. Eu fui rejeitado pela minha mãe. Por Deus, não foi.
Não nasceu da vontade da sua mãe, nem nasceu de adultério, não nasceu de problema, nasceu da vontade de Deus, porque todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornar filhos, e esses não nasceram da vontade humana, mas da vontade de Deus. Então nós estamos aqui na terra para quê? Para sermos filhos de Deus e frutificarmos frutos, muitos frutos, e frutos que permaneçam para a glória de Deus. Agora, quando você tem essa confiança, alguém vai achar às vezes que você é mala. Nossa, quem que esse cara pensa que ele é? Às vezes você pega um molecote no violão lá. Cara, o cara está no GC. Alguém olha, nossa, o cara pensa que está no Descende. Não, mas cara, ele está na presença do rei, irmão. Você que está no GC, ele está na presença, ele está lá estralando, lá, uau, 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 uau. O outro está pregando, uma multidão de pessoas. Gente, eu pregava em Campos do Jordão há 25 anos atrás. Ia 4 pessoas na igreja. Eu, os 2 caras que eu levava e a dona da casa que deixava nós usar. Tinha um monte de cadeira. A gente era tão herege que a gente ficava profetizando, os anjos estão sentados aqui até que venha alguém em nome de Jesus. Não tem nada a ver. Nunca tinha anjo sentado, anjo tem mal o que fazer. Mas a gente profetizava. Um dia, gente, foi o recorde daquele culto. 13 pessoas, olha que número, sangue do Cordeiro. 13 pessoas. Cara, 13 pessoas, do nada eu olho na porta, uma ratazana desse tamanho. E a ratazana, ela veio passando assim, ela veio passando, de repente ela olha para minha cara assim, eu pregando, todo mundo de frente para mim, a ratazana lá olhando para minha cara assim, ó. E eu pregando assim, repreendo o inimigo agora, em nome de Jesus. Vamos, igreja, vamos repreender o inimigo. E eu estava repreendendo a ratazana, eu falava, Deus, é o recorde de público, não deixa a ratazana entrar aqui, mano. Se a ratazana entrar aqui, vai acabar essa igreja. Cara, o meu pastor falava para mim, Leandro, você vai lá, pega os dízimos, conta, e aí você pode pôr gasolina para você voltar. A gente nunca tinha dinheiro, nem para voltar, quanto mais para gasolina. Eu descia a Serra de Campos na Banguela, velho, botava ponto morto e vinha freando, porque eu não tinha gasolina para voltar. Foi assim que eu comecei o ministério. Mas sabe como é que eu pregava? Pregava com a mesma ousadia que eu prego hoje. Amém, gente? Por quê? Porque eu aprendi a ser filho. Vamos lá, alguém. Fala para o seu, você já é filho. Fala para alguém aí que tem cara de filho mesmo. Fala, mano, você é filho, né? Tem uns caras aqui, viu, que tem cara de filho, mano. Filho da mãe, velho. Esse cara tem cara de filho, velho. Meu Deus, que marra, não é, gente? Tem uns caras que tem cara mesmo. Você fala, mano, o que esse cara ora, Deus dá. Não é possível. Agora, gente, vamos lá. 2 Coríntios 8, 9. Quem está feliz ainda? 2 Coríntios 8, 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, nos tornássemos ricos nele. Rico de quê? Falou rico, a gente pensa em grana. Rico de quê que Deus é? Rico de todas as coisas. Rico de propósito, rico de vida eterna, rico de missão, rico de chamado, rico de palavra, rico de fruto, rico de ouro e de prata. Agora, a verdade espiritual, Deus nunca tem crise, gente. O único lugar que tem crise é no solo. Tudo que está acima do solo é de Deus, são lugares celestiais. O solo pode ter crise. Então, nessa história até aqui, agora eu cheguei na parte que pode ser boa, média ou ruim, depende de você. Deus teve um plano, estabeleceu o homem, colocou Jesus para que todo mundo dependesse dele e fez a gente ser filho de volta por meio de Jesus. Qual o problema que pode impedir agora? A terra. Porque o que eu estou fazendo aqui agora? Estou pregando. E pregar é o quê? Lançar sementes. Eu posso garantir que a semente vai dar igual em cada coração aqui? Eu não posso. A única coisa que eu posso garantir nessa história é se eu sou a terra fértil ou não. Mas no caso aqui, não sou eu que estou sentado recebendo a palavra. Nesse exato momento, vocês são a noiva, Jesus continua sendo o noivo, mas eu sou o eunuco, aquele que foi castrado dos seus prazeres para com a noiva do rei, e precisa cuidar dela para que ela se case com o rei. Então, nesse momento, eu sou o amigo do noivo. Nesse momento, eu preciso usar o máximo do dom de Deus
o máximo da habilidade e posso até juntar com os meus testemunhos para te desafiar a ser a terra que Ele quer que você seja. Infelizmente, essa palavra não vai ter o mesmo efeito na vida de todas as pessoas que estão aqui. Uns vão dar 30 por 1, outros vão dar 60 por 1, outros vão dar 100 por 1, outros vão dar 100 por 1, recalcado, sacudido e transbordante, e infelizmente pode ser que tenha alguém que não dê em nada. Mas credo, Leandro, isso aí não é errado? Cara, errado é você ter um pensamento igualitário, achar que Deus vai tratar todo mundo igual. Deus não trata as pessoas porque elas são pessoas, Deus trata pessoas pela fé que elas têm. A fé que Deus te deu é a fé que pode ativar mais, menos ou nada. Não tenho fé, não tenho nada. Vamos lá, alguém, gente. Então, qual que é o ensino de Cristo? Agora eu cheguei num fundamento. Eu já te falei tudo que eu poderia rapidamente para que você se torne filho. Para que você decida de uma vez por todas ser filho. Depois que você é filho, não fica de boa, não deita na rede, nem de braço cruzado. Depois que você entendeu que você é filho, vai para o arado e vai dar fruto, porque aonde você puser a mão, Ele vai te prosperar, e aonde você puser o pé, Ele vai dar por herança, porque agora você é filho, amém? Mas, contudo, entretanto, porém, sempre tem um desse, né? Preciso te ler um fundamento bíblico. Lucas capítulo 8, o bendito do Lucas voltou aqui. Versículo 5. Eu amo essa passagem, porque essa passagem te faz entender o resto da Bíblia toda. Se você se dedicar a conhecer essa passagem, parábolas e parábolas serão explicadas, porque essa é a que Jesus falou e Jesus explicou. Então ela é tida como uma das mais poderosas, se não a mais poderosa das Escrituras. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava sementes, parte caiu na beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu comeram. Parte dela caiu sobre pedras. E quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outras ainda caíram em terra boa. Cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Aleluia, que palavra maravilhosa. Que terra você é? Beira do caminho, terra com pedras, terra com espinho, ou terra boa? Cara, 4 categorias de pessoas que ouvem a palavra. 25% é o remanescente fiel. É o povo chamado do meio de povos. Nunca fale mal de uma igreja, porque pode ser que tenha alguém do 25% lá. Cara, tem alguém do 25% em todas as igrejas, até aqui. Mas tem 75% das pessoas que a coisa não vai acontecer. Cuidado. Ah, Leandro, ele é católico. Ele confessou Cristo? Ele pode ser o que ele for. Não é a religião evangélica que salva uma pessoa, não é o diamante que salva uma pessoa. É o nome de Jesus e crer no sacrifício dele que salva uma pessoa. Alguém pode ser ateu, alguém pode ser, mas eu sou ateu, mas eu creio em Jesus. Eu sou ateu com toda a religião, eu sou ateu com toda a religiosidade, mas eu confesso Jesus. Se ele confessa, ele é filho. Então cuidado, muito cuidado, em achar que alguém que está ali, A, B ou C, não é salvo. Cuidado com isso. Beira do caminho, gente, quase que não precisa explicar, né? Caminho, a verdade e a vida é quem? Jesus. Beira do caminho é quem? É o inimigo. O muro é do vizinho. Todo mundo que fala aqui, ô Leandro, eu estou em cima do muro ainda. Tenho que avisar você de uma coisa, o muro não é nosso, o muro é do vizinho. Jesus é o caminho, não tem muro no rolê dele. Agora, eu não vou tentar explicar, porque a própria parábola explica a parábola, versículo 11. Este é o significado da parábola, disse Jesus. A semente é a palavra de Deus. Vocês estão ouvindo aqui muita palavra de Deus hoje. Bastante versículo bíblico. Cuidado em ficar ouvindo pregação que não é muita palavra de Deus. Tem muita história, tem muita lorota, muita palavra positiva. Cuidado, isso não vai te levar a lugar nenhum. Porque só é semente quando é palavra de Deus. Amém, gente? Tenha zelo de ouvir a palavra de Deus. Cuidado com os encantadores. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração.
para que não cresça e não seja salvo. Se o diabo pode vir e pode tirar, a pessoa tem brecha, a pessoa tem vínculo, a pessoa tem comunhão com o que é obscuro, com o que é maligno, com o que não vem do Senhor. Então olha só, versículo 13, as que caíram sobre pedras são aqueles que receberam a palavra com alegria quando ouve, mas não tem raiz. Creem durante um tempo, mas desistem na hora da provação. Gente, eu não acredito que tenha ninguém dentro dessa sala, ou vendo a gente online, que seja uma dessas duas terras. Não acredito. Beira do caminho é o mundo, cara. Está na beira da salvação, mas não termina de vir. A terra com pedras é gente que não consegue passar por provação. Cara, de verdade, a chuva é um nível de provação pequena, mas é. Alguém não passa por ela. Então hoje já foi peneirado aqui, já foi selecionado quem estaria nesse lugar. Agora, daqui para frente, eu não posso garantir, né, que a gente não seja terra com espinho. E é dessa terra que eu tenho a maior preocupação a respeito da minha vida, da minha filiação, do meu chamado, da minha vocação. Leandro, você tem medo de espinhos? Olha o que a Bíblia diz. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguir o seu caminho são sufocadas pelas preocupações, pela riqueza e pelo prazer desta vida e não amadurecem. Gente, olha que louco, ao seguir o caminho, significa crente fiel. Tem um monte de crente fiel que vai na igreja, vai no culto há 30 anos, mas está preocupado. Meu marido não converte. Será que eu vou ter dinheiro amanhã? Preocupações com esta vida, com as riquezas, são espinhos. Por que que são espinhos? Porque a palavra de Deus é uma semente. E a preocupação é outra semente. E a verdade é que a semente da palavra de Deus, ela é delicada. Ela é delicada, porque você não crê, é só um livro. Você não crê, é só palavra de crente. Você crê, é palavra de Deus. Então ela é delicada. Ela não é palavra do BOPE. Ela não é palavra da Marinha. Ela não é palavra norte-americana, que agora deu um comando, acabou o Irã. Cara, não é, é a palavra de Deus. Crê? Palavra de Deus. Não crê? A palavra foi o homem que escreveu. Então já é uma sementinha. Agora, o espinho é forte dentro da gente, é ou não é? O que você passou na vida que foi espinho? O que você passou? Eu passei várias, cara. Me separei 6 vezes, vivi na droga, vivi na doideira, tentei me matar. Ouvi aos 8 anos de idade de uma professora que eu era o aluno mais burro que ela já teve. Sofri um monte de coisa, um monte de bullying, um monte de perseguição. Altos espinhos existiam no meu coração quando a palavra de Deus foi cair lá. E já não é mais sobre salvação e nem maldição hereditária, pelo amor de Deus. É sobre psique doente, sobre mente doente. É sobre crenças limitantes. E quando elas pioram, viram crença militante. Tem gente que caminha militando, mano. Nossa milícia é do céu, nossa milícia não é de esquerda, muito menos de direita. Nossa milícia não é lulista, muito menos bolsonarista. Nossa milícia é o Evangelho de Cristo Jesus. Temos mais coragem de brigar por causa de política aqui pelo Sul do que coragem de pregar o Evangelho. Nós precisamos ser uma igreja que muda essa realidade em nome de Jesus, gente. Não temos os nossos políticos de estimação, nós temos o nosso dever de cidadania. Mas nós cremos no Messias que vem do céu, em nome de Jesus, amém, gente? Agora presta atenção. As que caíram em espinhos são os que ouvem ao seguir o caminho, são sufocadas pela preocupação, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. O que tem te preocupado? Fala para o Lelê. O que está roubando sua brisa? O que está roubando seu sono? Ô gente, se eu contar as histórias que a gente passou ultimamente, pode contar, Cris? Vocês falam, mentira que esses caras existem ainda. Foi muito terrível várias coisas que a gente passou esse ano. Nos últimos anos tem sido muito difícil. Pregar o Evangelho não está fácil, os pastores estão muito maus.
Estão indo de mal a pior. A igreja tem a simpatia de todos, gente? Ou a igreja está virando uma piada? Não está fácil, cara. Dá vergonha. Em algum lugar me apresenta. O que você é, empresário? O que você faz, escritor? O que você faz? Eu sou infoprodutor. Mas você não é o pastor que eu vi no YouTube? Eu sou pastor. Às vezes dá vergonha. Ah, Leandro, você não deveria se envergonhar, mas, cara, você está vendo o que estão fazendo com a noiva de Jesus. Isso às vezes vira espinho. E se virar espinho, a palavra que eu tenho de filho morre. E a palavra de maldição cresce. E aquele xingo que você recebeu um dia cresce dentro de você. E a palavra profética que Deus liberou sobre você morre. Quem nunca ouviu uma palavra de Deus e depois não conseguiu andar nela? Quem nunca ouviu uma promessa e depois não conseguiu andar nela? Foram as preocupações. E às vezes ou é preocupação com a pobreza ou é com a riqueza. É polarizado, é um dos dois extremos, ou é porque você tem muito ou porque você tem pouco. Olha a luta do membro da nossa igreja de Orlando. Um falta no culto porque ele vai ganhar mais $50 hoje, se for trabalhar. O outro falta no culto porque o iate vai estragar se ele não puser na água, e o único dia que dá para pôr é domingo. Então os dois não vão no culto. Um porque tem de mais e outro porque tem de menos. O que está acontecendo? Um está preocupado com a riqueza, o outro está preocupado com a pobreza. E a preocupação vai roubando a gente das nossas promessas. Vamos lá, alguém, gente. 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Gente, a semente de Deus é a única coisa que te livra do pecado. O que te lava do pecado é a palavra de Deus. Como é que você sabe que algo é pecado ou não? Palavra de Deus. Como é que você é sustentado para não se inclinar ao pecado? Palavra de Deus. E tem dia que nem é gostoso conhecer a palavra de Deus. Você nunca passou por isso? Um dia o cara arrumou um rolo comigo, eu fiquei morrendo de vontade de bater no cara. Daí eu lembrei que eu era crente. Eu falei, poxa, que droga. Queria brigar com ele. E o que eu deveria fazer agora? Perdão, cara. Daí ele ficou olhando para mim e ficou com o dobro de raiva, de vontade de bater em mim. Ele já tinha arrumado o rolo comigo. Agora eu falei, perdão. Ele falou, esse cara é um boca aberta. Daí eu pensei comigo, eu não sou Deus, eu tenho um ódio. E Deus falou, daí voltou mais Bíblia na minha cabeça. Ireis, mas não pequei. Eu falei, que droga, por que eu conheço a Bíblia? Aí qual a conclusão que eu cheguei na hora da briga? Aquele cara não causou aquela confusão em mim. Ele só apertou o botão do liga. Já estava tudo aqui dentro. Ele só tinha mira laser, sabe? Aquelas pessoas que cutucam você com vara curta e mira laser. Tum, você... daí o cara, mas não foi tudo isso. Daí você fala, daí você, poxa vida, é mesmo. Sou eu mesmo, só que sou um endemoniado sozinho, o espinhudo. É o irmão espinhudo, coração espinhudo. Cuidado, eu sei que não tem ninguém aqui em Blumenau, mas em algum lugar por aí tem. Agora, quando a semente de Deus está em você, ela vai botar os espinhos para fora, eles serão denunciados dentro de você, em nome de Jesus. 1 Pedro 1,23. Vocês foram regenerados não por uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Vamos lá, alguém, gente. Essa semente é viva e permanente. Você vai embora, mas ela não vai embora de dentro de você. Vamos lá, alguém, gente. Ela fica aí, ó. Não dói, mas incomoda. Não dói, mas incomoda. Palavra de Deus não dói, irmão, mas incomoda. Fica aí, ó. Daí alguém fala, por que você não faz isso? Porque eu sou crente. Por que você não faz isso? Crente. Por que você não aceita propina? Crente, acho que eu não quero mais ser crente. Daí você está lá na sua casa, não querendo mais ser crente, daqui a pouco você pensa igual Pedro, para onde irei se tu tens a semente de vida eterna? Deixa eu voltar lá, daí você vem todo mal. Cara, como é que tá, irmão? Tô mal, pastor, vou falar para você. Então vamos encerrar essa mensagem, gente. Presta atenção, Deus só tem 3 sementes, guarda isso para sempre no seu coração. Repete comigo, Deus tem apenas 3 sementes. Primeira semente, palavra soberana. Agora é noite aqui, gente, e a Austrália é dia, e não tem como você acelerar a Austrália ou frear o Brasil. Eles nunca vão se encontrar no mesmo horário, nem o Manu com a gente, enquanto ele não vier embora, por causa do horário. O horário não deixa, você não acelera o tempo ou atrasa o tempo. Palavra soberana.
Deus fez os luminares, um para marcar o dia, se chamou sol, o outro para marcar a noite, se chamou lua, e Deus determinou que quando é sol no Japão, é noite aqui em Blumenau. Palavra soberana. Deus fez a árvore, Deus fez os peixes, Deus fez o mar, deu limite ao mar, fez as montanhas. Palavra soberana. Primeira semente, palavra soberana. Haja e ouve. Segunda semente, palavra profética. Tudo que está na Bíblia. Gente, não queira ouvir profecia, pelo amor de Jesus, e nem ir atrás de previsões de profeta antes de conhecer a palavra. Porque a palavra profética é a Bíblia. Deus nunca vai desfalar o que Ele já disse, Ele nunca vai burlar o que Ele falou. Quer ouvir a boca de Deus falando? Abra o seu livrinho. Ah, Leandro, não gosto de ler. Ou então você tem que desviar, porque a nossa fé vem do livro sagrado. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu não gosto de ler, então desconverte. Vai fazer outra coisa da vida, gente. Faz yoga. Pelo amor de Deus, cara, esquece do evangelho, gente. O evangelho está num livro. Leia o livro, pô. É só ler o livro, pelo amor de Deus, palavra profética. Agora tem uma terceira e última semente. Palavra revelada. Palavra revelada é aquilo que Deus falou com o Leandro. Palavra revelada é aquilo que Deus falou com o Cris e a Su. Palavra revelada Deus falou com o Mateus. Palavra revelada Deus falou com você. E o louco que a palavra revelada que Deus falou com você, às vezes não falou nem com a sua esposa, às vezes não falou nem com o seu marido, às vezes não falou com mais ninguém da sua família. São as 3 palavras que nós vamos ter que respeitar, 3 sementes que tem que ser respeitadas. Por que Deus fez homem e fez mulher? Deus fez eles, e é palavra soberana. Quando alguém vai lá e muda a palavra soberana, agora eu quero ser Elo, agora eu não tenho mais promessa. Por quê? Porque Deus fez ele e Deus fez ela. Então eu não tenho mais promessa. Então o que principados e potestades querem fazer? Mudar princípios e governos. São os piores demônios. Se você que é marido, começa a pensar que você é jovinho, solteirinho, principados trabalharam nos seus princípios, você perdeu ele, agora você não é mais marido. Se uma mulher aqui decidir, eu não sou mais esposa, não vou cuidar dos meus filhos, eu vou sair por aí, vou namorar, comete um adultério. Quem trabalhou nela? Principados e potestades. Roubaram o governo de esposa, roubaram o governo de mãe, alteraram o princípio dela, e ela está vivendo atemporal acerca das coisas de Deus. Está vendo como o diabo não precisa fazer muito? Ele renomeia a sociedade, ele renomeia uma geração, diz para você o que você tem que escolher, você está desviado. E você achando, não, só estou fazendo a vontade do meu coração. Mas o seu coração pode ser inimigo de Deus. Então, gente, vamos lá. Hoje, o céu está fazendo uma pergunta que Jesus fez ao cego. O que queres que eu te faça? Hoje o Senhor está fazendo essa pergunta aqui nessa igreja. Mas agora, com esse ensino, a pergunta se tornou mais complexa. Que tipo de terra você escolhe ser daqui para frente? Eu não estou no jogo porque eu estou de semeador aqui hoje, sou eu que estou pregando. Então não está valendo para mim, graças a Deus. Hoje, estou de figas. Eu estou aqui de boa, estou pregando na alta, só, vim para cá com um monte de semente, só porque fazia uns 5 anos que eu não vim. Receba, é semente de tudo quanto é coisa que eu estou jogando. Semente profética, semente soberana já veio, semente revelada, está vindo aqui, estou jogando. Aí o que você vai fazer? Nossa, foi muito legalzinho a palavra que o Leandro falou ontem, né? Só isso que você vai fazer hoje? Mas que droga, devia ter ficado em casa com essa chuva aí, ficava-se em casa lá. Via depois, deitadinho lá. Agora, se você veio para buscar de Deus o que Deus queria de você, Ele está te dizendo, você é filho, chamado para lançar sementes, mas antes de lançar, quero saber que terra você é, porque chega uma hora, você não tem mais semente para lançar. Quando você não é terra boa, você vira só um papagaio gospel. Eu vi uma pregação da hora, eu reprego. Eu vi um ensino da hora lá na igreja, eu refalo. Quando você é uma terra fértil e dá fruto abundante, tem semente de Deus brotando do seu coração, porque querendo ou não, quando você profetizar, é uma palavra revelada que Deus fez sair de dentro do seu coração.
Você tem noção o grau de responsabilidade de filho que nós temos? Isso é muito sério, gente. Quem está entendendo? Agora, gente, que tipo de terra você é hoje? Pergunta para o seu vizinho, que terrinha você é, fofinho? Fecha os teus olhos que eu vou contar uma historinha para vocês. Um rapaz entrou numa loja e viu um senhor muito bacana, bonzinho, agradável. E ele foi olhando para aquela loja, maravilhado com a beleza, perguntou para aquele senhor, o que você vende aqui? Aquele senhor disse assim, todos os dons de Deus. O cara perguntou, custam muito? Ele disse, não custam nada, aqui é tudo de graça. Ele contemplou a loja, foi andando, foi olhando, ele viu jarros de amor, vidros intermináveis de fé, pacotes e pacotes de esperança, caixinhas de salvação, muita sabedoria, fardos de perdão, pacotes grandes de paz e outros dons de Deus. Dom de profecia, interpretação de sonhos, ciência, línguas, ele foi vendo. Tomou coragem e pediu para aquele senhor, por favor, eu quero o maior jarro de amor, todos os fardos de perdão que o senhor tiver aí hoje disponível, um vidro grandão de fé, e para mim e para toda a minha família, e pode pôr um dom de língua, um dom de profecia também, por favor. Então aquele senhor preparou tudo e entregou-lhe no pequeno embrulho que cabia na palma da mão. Incrédulo, aquele homem falou assim, você está falando sério? Como pode estar tudo que eu pedi aqui dentro? Aquele senhor olhou para ele sorrindo, cheio de unção, e disse assim para ele, meu querido, aqui na loja nós não vendemos frutos, só sementes. Estou te dando um pacotinho na sua mão hoje aí, ó. Só você plantar que vai dar tudo certo. Senhor, no nome de Jesus, Pai. Muitos anos atrás nós passamos por Timbó, num retiro, e nós jogamos sementes em todo mundo no retiro. A semente só atingiu o coração do Cris e da Su. E esse fruto, Deus, demorou uns 3 ou 4 anos para brotar. Então nós começamos a trazer uma renovação para o ministério deles, respeitando quem eles eram e de onde eles congregavam. Mas tudo aquilo foi crescendo, Deus, todas aquelas sementes foram crescendo, e um dia eles foram expulsos de uma religião, e permaneceram regando as sementes, até que depois de anos ela cresceu, se tornou Poema Timbó. Depois de se tornar Poema Timbó, almas foram alcançadas, vidas foram transformadas. Então o Senhor soprou, Poema Blumenau tem soprado, Brusque tem soprado, outros lugares aqui no sul. Eu quero te dizer que não foi em vão, Deus, as boas sementes que caíram nessa terra boa, chamado Cris e Sul, Pai. Mas Deus, não são só eles aqui que são terra boa, Pai. Então o Senhor levantou Ivan, levantou Dai, levantou Liz, Rogério, e tem levantado muitos outros homens de Deus. Hoje eu posso estar aqui, Senhor Jesus, com o Jackson, Cibele, eu posso estar com o Manu e o time do Acre, Senhor, eu posso estar aqui com outros irmãos, de Timbó, de Gaspar, de Navegantes, de muitas cidades aqui da região. Grava de uma vez por todas a palavra dessa noite, Deus. Eu estou muito feliz com esse banquete. Feliz, Deus, porque o Senhor tem me dado maturidade de pai, de conseguir sentar numa mesa e ensinar os filhos espirituais dessa família. Grava no coração de cada um que nós somos filhos, co-herdeiros de Jesus Cristo, de tudo que Ele conquistou na cruz do Calvário para nós, Senhor. Somos os filhos da porção dobrada, somos os
filhos mais jovens que foram revestidos do mais velho, e nós fomos chamados para dar frutos, muitos frutos e frutos que permaneçam. Pela tua graça e misericórdia, Deus, o Senhor tem permitido que eu e esse time de pastores tenha dado esses frutos. Mas hoje, Pai, em nome de Jesus, eu quero te suplicar, Deus, por favor. Temos mais irmãos dessa estirpe, Senhor Jesus. Temos mais irmãos dessa família espiritual. Temos pessoas aqui hoje que detectaram espinhos, que detectaram preocupação agora. Eu gostaria que elas fossem arrancadas. Qualquer abuso, qualquer medo, qualquer pecado, qualquer violação, qualquer pornografia, qualquer corrupção, qualquer tristeza, qualquer traição, seja arrancado desses corações agora em nome do Senhor Jesus, Pai, por favor. E no lugar, Senhor Jesus, que tenha entrado uma semente muito poderosa da sua palavra hoje. Que esse embrulho do Senhor Jeová Todo-Poderoso, pequenino, cheio de pequenas sementes, seja colocado na mão de cada pessoa. Distribui agora, Senhor, dons espirituais, distribui agora sementes de fé, sementes de avivamento, sementes de perdão, sementes de graça sobre graça, sementes de alinhamento. Começa a liberar sobre a Poema Blumenau, Senhor Jesus, e faz frutificar. E Deus, não nos permita sair desse lugar sem o coração de Lucas. Que a gente saia desse lugar hoje apaixonado por almas e por vidas. Que o Senhor coloque na nossa vida os excelentíssimos Teófilos, Pai. Alguns deles são reconhecidos e famosos na terra, outros deles não são reconhecidos e famosos na terra, mas são conhecidos e famosos na eternidade, porque o Senhor os escolheu antes da fundação dos séculos. Venha nos usar, Deus, como uma igreja de propósito, zelosa com a presença do Espírito, poderosa no ensino das Escrituras e manifestando, Senhor Jesus, o avivamento através do evangelismo e do pastoreio e o alcance de novas pessoas que nunca conheceram a Cristo como Senhor e Salvador. Deus, foi o Senhor que nos escolheu, mas nós também te escolhemos de volta. E nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque nós te escolhemos não porque a gente é bom, mas porque a gente teve os nossos olhos abertos. Deus, o Senhor tirou espinhos do meu coração, espinhos da droga, espinhos da prostituição, espinhos, Senhor, do vício, espinhos do vazio, espinhos da angústia, da depressão, por favor. Qualquer espinho, por mais profundo e enraizado que ele tenha entrado em algum coração aqui, retira daí de dentro. E que palavras proféticas hoje possa se cumprir como o Isaac, Senhor Jesus, como esse bebê que é tão pequenino, mas veio aqui hoje como um símbolo tão poderoso sobre essa igreja. Os pais dele simplesmente ouviram a sua palavra, Deus, não a minha. Eles pegaram a sua semente, Deus, e não a minha. E essa semente já se tornou mais um menininho, Senhor, no nosso meio, mais um missionarinho, Senhor, no nosso meio. Então, no nome de Jesus, que caia sementes poderosas. Se tem alguma mãe aqui que não pode ter filho, se tem algum pai aqui que tem esterilidade, nós damos uma ordem em nome de Jesus, que haja fertilidade. Se tem alguém aqui que tem falta de alguma coisa, nós damos uma ordem agora, abundância de coisas. Se tem alguém que está carecendo na área financeira, que haja abundância de recursos financeiros, Pai. Em nome de Jesus, se tem alguém que tem pesos na mente, se tem preocupações na mente, que a sua mente seja refrigerada pelo Espírito Santo e que as preocupações, seja com problemas ou riqueza, dê lugar agora para uma confiança celestial pelo poder do nome de Jesus. Espírito Santo, se há alguém que carece, eu gostaria de suplicar que o Senhor alcançasse esses corações, transbordasse neles, não 30, Senhor Jesus, nem 60, mas 100 por um, numa medida recalcada, sacudida e transbordante. Levante os seus filhos nessa noite em nome de Jesus, transborde neles em nome de Jesus, frutifique neles e através deles, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.